Boa noite a todos. Eu declaro aberta a 27ª sessão ordinária relativa ao 195º ano acadêmico. E a primeira coisa que temos que fazer é a aprovação da ata da 24ª sessão ordinária do dia 5 de setembro de 2024. Alguém tem alguma observação a fazer? Não. Aprovada. A seguir, a comunicação dos acadêmicos. Algum acadêmico gostaria de fazer uso da palavra, por favor? Bom, neste caso, há duas coisas que eu gostaria de conversar com os acadêmicos. No intervalo, eu conversei com o acadêmico Marcos Franco e tinha conversado antes com a Esther Lima, que é a nossa assessora de imprensa, e nós estamos muito preocupados com a divulgação dos prêmios da academia, porque, a despeito de que a gente não tem um prêmio em dinheiro, que obviamente diminui um pouco o interesse das pessoas, nós poderíamos ter um pouco mais de divulgação, de maneira que nós tivéssemos um número maior de candidatos e pessoas efetivamente interessadas em concorrer aos prêmios da academia. Então, eu gostaria de pedir aos acadêmicos que nos dessem ideias sobre como melhor a gente pode divulgar, o que a gente pode fazer para que os prêmios da academia sejam, digamos assim, mais interessantes e suscitem que maior número de candidatos tentem ganhar esses prêmios, que eu acho que isso só vai engrandecer a academia. Eu agradeço muito a colaboração de todos. E a outra coisa que eu gostaria de dizer é que eu tive ontem uma das coisas que realmente engrandecem a academia. Conforme todo mundo sabe, o meu marido foi submetido a uma cirurgia muito grande no dia 23 de maio e estava reclamando muito a respeito da visão e que estava se sentindo mal com isso, porque não consegue ler jornal com facilidade, ver o computador com facilidade. E ontem nós fomos ao consultório do acadêmico Oswaldo Moura Brasil. Olha, meu marido saiu de lá uma outra pessoa. O atendimento foi uma coisa assim fantástica. Ele ouviu a história toda da doença, examinou. Provavelmente ele vai usar provavelmente não, ele vai usar um óculos e com isto a cirurgia vai ser pelo menos adiada, mas o mais importante foi o bem que ele fez para ele, que saiu de lá uma outra pessoa. Hoje ele de manhã estava felicíssimo, está tudo ótimo e tal. De modo que eu acho, de novo, que a melhor coisa que define a academia é a nossa fraternidade. É o que disse o Alexandre Dumas a respeito dos três mosqueteiros, por todos e todos por um. 1000 obrigados, que é o Acadêmico Moura Brasil. Obrigado mesmo. Bom, se ninguém quiser fazer uso da palavra, eu devolvo a coordenação do simpósio ao acadêmico Eduardo Lopes Pontes, com quem eu convivo desde que entrei aqui e sou muito feliz com isso. Obrigada, Eduardo. Obrigado, presidente. Bom, então vamos dar continuidade falando sobre uma coisa muito comum, que são umas doenças funcionais do tubo digestivo, que são muito mais comuns do que a doença inflamatória, mas podem muitas vezes confundir e atrapalhar ou atrasar o diagnóstico, tanto de uma quanto de outra. Então, para falar sobre doença inflamatória intestinal e síndrome do intestino irritável, eu vou pedir ao honorário nacional, professor Carlos Franciscone, que nos dirija a palavra. Por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos, especial a nossa presidente acadêmica, Eliette Busquela. Meu amigo Eduardo Pontes, muito obrigado pelo convite de estar participando e retornando à academia depois de muitos anos, quando eu estive no passado falando sobre um tema de bioética. E é uma oportunidade que eu
pessoalmente gostaria de estar com todos os senhores presentes nesse momento, mas realmente a situação de saída de Porto Alegre, a Cristina deve ter tido uma experiência meio difícil de sair, está muito difícil com o nosso aeroporto fechado, então complica muito a viagem e para um idoso fica uma viagem desconfortável e muito complicada. Eu vou começar, então, colocando na tela a minha apresentação. Screen. Entrou a tela aí, por favor? Agora. Eduardo? Sim. Foi. Temos a tela aí? Está na tela, está na tela. Ah, ótimo, então. Vamos começar, então. O roteiro, então, eu vou começar com algumas definições, posteriormente algumas bases fisiopatológicas que eu acho que sejam relevantes e aspectos clínicos. Bom, vamos começar pela retocolite ulcerativa. Ela é uma doença orgânica, uma doença estrutural. Ela se caracteriza endoscopicamente por enantemas, erosões, eventualmente úlceras. O anatomopatológico vai apresentar uma reação inflamatória, abscessos de criptas que não são específicos da retocolite, mas se vê com muita frequência e dão suporte ao diagnóstico. Os pacientes têm um distúrbio de função, eles têm alterações motoras e na sensibilidade. E a expressão fenotípica da doença é um padrão inflamatório, que a pessoa pode ter cansaço, febre, tem vários componentes de inflamação presentes, alteração de padrão de evacuatório e alteração da sensibilidade, dor abdominal de intensidade variável. Os sintomas são, então, diarreia, sangue nas fezes, dor abdominal, febre, e pode eventualmente também apresentar alguma manifestação extraintestinal, por exemplo, pioderma gangrenoso. Qual é o problema? Um paciente que é portador de retocolite ulcerativa, ele pode persistir com dor e diarreia, mas não tem nenhuma expressão da atividade da doença. Então, para esse paciente, o modelo biomédico tradicional é insatisfatório, porque as manifestações clínicas nesses pacientes que não têm alterações estruturais, nós não encontramos algum biomarcador que sejam capazes de explicá-las. Então, qual é a alternativa que nós temos para esses pacientes? A analogia com doenças psiquiátricas, em que o diagnóstico é puramente feito com base na história e, eventualmente, algum exame físico, algum detalhe encontrado no exame físico, e uma doença reumatológica, a fibromialgia, por exemplo, para a qual nós não temos nenhum biomarcador. Então, os critérios para nessa situação alternativa para o modelo biomédico tradicional é fazer o diagnóstico baseado em sintomas, sinais e sem qualquer tipo de biomarcador. Nós temos a doença de Crohn e a retocolite, que eu vou ficar mais focado. Eu não vou tratar muito das colites microscópicas, que são doenças inflamatórias, mas fora do escopo da minha apresentação. Basicamente, nós usamos como procedimentos diagnósticos história, exame físico, endoscopia, anatomopatológico, e tem uma palavra que eu acho muito feia, complicada, que é a imagenologia. Então, eu prefiro usar a radiologia como uma denominação genérica e, eventualmente, a ultrassonografia. Se eu tivesse que escrever um verbete numa enciclopédia sobre o que é a síndrome do intestino irritável, eu a definiria como uma síndrome com componentes neuropsíquico, endócrino, genético, infecto, imuno, gastroenterológicos, consequências de um distúrbio do eixo cérebro-intestino-microbiota, que resultam em alterações do padrão evacuatório e dor abdominal. É uma definição complexa,
e reflete a fisiopatologia complexa da situação. Então, basicamente, a partir do Roma 4, então, nós temos que isso é um distúrbio do eixo cérebro-intestino. E o diagnóstico é feito pela história e pelo exame físico do paciente, uma vez que nós não dispomos de marcadores, biomarcadores para fazer o diagnóstico. A definição clínica da síndrome do intestino irritável é essa que nós temos presente aí. Nós não usamos esses quesitos numéricos na nossa prática. Essa definição clínica ela é fundamental no cenário da pesquisa clínica e na pesquisa básica, porque define fenótipos específicos. O que nós vamos receber é o paciente que tem uma longa história, ou curta história, mas uma história de mais 3 meses, de alguma dor abdominal que é relacionada à defecação, pode piorar, pode melhorar, isso foi uma modificação do Roma 4, que falava anteriormente no 13, melhora com a defecação, associada à frequência dos movimentos intestinais e associada a uma alteração na forma das fezes. Isso é muito importante, a incorporação desse terceiro critério, porque a escala de Bristol ela é relativamente pouco difundida nas faculdades de medicina. Eu disponho no meu consultório de uma cartela com essa escala. Quando o paciente se queixa de alguma alteração do hábito intestinal, fala de diarreia, fala de constipação, eu apresento a cartela. E ele me coloca o dedo em cima daquilo que mais se aproxima do que é mais frequente no funcionamento do intestino. Então, na escala de Bristol 1 e 2, perdão, nós temos as fezes caprinas, também chamadas síbalos, e isso é típico da constipação. 1 e 2 é constipação. 6 e 7 são imagens de um quadro de diarreia, claramente diarreia. 3, 4, 5 são variações da normalidade. Por que essa tabela, essa escala é útil? Porque ela nos dá uma ideia grosseira, não é muito delicada, mas bem útil na nossa prática clínica, do tempo de trânsito colônico. 1 e 2, tempo de trânsito lento, 6 e 7, tempo de trânsito rápido. Então, os fenótipos são definidos pela variável percentagem de evacuações, mais 25% das evacuações, com uma alteração na escala de Bristol. Então, intestino irritável, fenótipo, constipação, vai ter Bristol 1 e 2, padrão diarreia 6 e 7, e a forma mista do intestino irritável, que seria o antigo alternante, tem alterações variáveis, às vezes, momentos de 1 e 2, momentos 6 e 7, e tem o intestino irritável que não é classificável porque não preenche nenhum dos critérios. Por é a base fisiopatológica que eu vou usar hoje. Esse slide é antigo e é uma formulação de um conceito da patogênese da doença inflamatória intestinal formulada pelo Balfour Sartor, que foi conheci pessoalmente lá na Faculdade de Medicina da Universidade da Carolina do Norte, uma pessoa extraordinariamente diferenciada, tanto nos aspectos imunológicos como nos aspectos de microbiota, hoje em dia, das doenças inflamatórias intestinais. E o slide é dele. Ele coloca a sequência ABCDE com eventos iniciadores, eventos perpetuadores, anormalidades imunorregulatórias, dano tecidual e sintomas clínicos. Eventos iniciadores podem ser toxinas, pode ser infecção intestinal, pode ser anti-inflamatórios não esteroides, perpetuadores, pode ser situações também clínicas relacionadas ao ambiente, ao microambiente intestinal. Anormalidades imunorregulatórias, nós já tivemos uma ideia, pelo que a doutora Márcia falou, como é complexo
acadêmico Messias se referiu como uma sopa de letrinhas, a mesma coisa também pode se aplicar no intestino irritável, mas aqui é bem mais complexo. A consequência disso vai ser o dano desitual, ou seja, uma reação inflamatória em que envolve todos os elementos, desde os polimorfonucleares, passando pelos linfócitos, eosinófilos, interleucinas, fator de ativação plaquetária, todos os mediadores de inflamação que participam desse dano desitual. Essa inflamação vai resultar, então, em sintomas clínicos, que são sintomas das duas doenças inflamatórias, doença de Crohn e doença retocolite ulcerativa. Então, a sequência de exames da doença de Crohn é bem estabelecida. O nosso problema é quando o paciente, que uma vez demonstrou esses achados, ele, quando retorna com esse quadro clínico de diarreia, juntamente com dor abdominal, todos esses achados não são encontrados. Está tudo normal do ponto de vista de história, de exame físico, dos exames de imagem, endoscópicos e a patologia, e, no entanto, os sintomas estão bem presentes. Então, vamos agora mudar para a síndrome do intestino irritável, um outro paradigma. A síndrome do intestino irritável incorpora fisiopatologicamente o modelo biopsicossocial e, clinicamente, os sintomas e os sinais definirão o diagnóstico. Então, o conceito do eixo cérebro-intestino nesse cenário é fundamental. Os dois continuamente estão falando entre si. O cérebro mandando informações para o tubo digestivo e o tubo digestivo informando o cérebro. E esse distúrbio nas interações cérebro-intestino, elas podem ocorrer por uma questão conceitual num paciente que não tem dano estrutural. Então, eu faço um parênteses agora para fazer um comentário com relação ao que o acadêmico Marcos Túlio Haddad falou, que funcional é um conceito meio abstrato. Eu discordo um pouco, porque o funcional, a palavra funcional foi criada no primeiro critério de Roma, em 94, quando se tinha essa ideia mais simples dos eventos no tubo digestivo. Na reunião do Roma 4, que eu participei em Roma, quando os diferentes pesquisadores discutiam os assuntos de interesse global, a palavra funcional foi discutida por mais de uma hora, se ela era apropriada ou não. Por ausência de uma terminologia melhor, ela foi salva em alguns diagnósticos, para outros ela foi retirada. Por exemplo, a dor abdominal funcional desapareceu. Ela foi substituída por nome como dor mediada centralmente. Agora, dispepsia funcional continua com a terminologia, mesmo reconhecendo que existem variáveis moleculares, variáveis motoras, variáveis infecciosas, etc., que podem participar do evento. No intestino irritável é a mesma coisa. Como é que a gente explica o eixo cérebro-intestino? Bom, nós temos o cérebro que se comunica com o tubo digestivo, basicamente através de duas vias, pela medula e pelo nervo vago. Essas duas estruturas nervosas se comunicam com o sistema mioentérico, que é o sistema nervoso entérico. Hoje em dia se criou essa terminologia. O plexo mioentérico, na realidade, é um sistema nervoso entérico, que é composto, então, de uma rede de microprocessadores periféricos. E esses microprocessadores, eles permitem a integração neural de vários circuitos. Um deles, por exemplo, é a biblioteca de programas. O programa do esôfago é diferente do programa do estômago, que é diferente do programa do intestino delgado, que é diferente do programa da vesícula e do colo, por exemplo.
Nós temos controles de feedbacks, por exemplo, hormônios, quando atingem uma determinada concentração, eles podem estimular, por exemplo, a contração da vesícula, e em outros momentos, quando a concentração diminui, esse feedback desaparece e a vesícula volta ao normal, por exemplo. Nós temos reflexo. O mais comum, que é experimentado por todos nós desde o nascimento, é o reflexo gastrocólico. Nós comemos e a distensão, as calorias, o componente químico do que está presente no estômago e no duodeno, eles desencadeiam um reflexo evacuatório. E todas as informações são processadas e algumas arquivadas nessa rede de neurônios. Então, o sistema nervoso central pode ser também chamado de sistema motor emocional. Isso é uma terminologia muito aplicada pelo grupo do Emerald Meyer, na Universidade de Los Angeles. E nele, nós temos que contemplar essas variáveis que eu apresento nesse momento. Experiências precoces de vida, nós aprendemos a conviver com algumas realidades, então, quando nós sabemos que alguma coisa nos faz mal, ensinado pelos nossos pais, aquilo é incorporado como uma informação que fica no nosso computador, motilidade anormal, inflamação, fatores psicossociais, permeabilidade intestinal, a hipersensibilidade visceral e a microbiota. A microbiota, por si só, mereceria uma sessão única em termos acadêmicos, porque está cada vez mais importante e complexo o entendimento da microbiota intestinal, não só no cérebro, mas em vários locais, articulações, árvore respiratória. A microbiota realmente passou a ser agora um órgão, constitui um órgão por si próprio, e uma complexidade que é um desafio para todos nós entendermos todas essas relações da microbiota com o nosso cérebro. O que nós sabemos é que existe. Modificando a microbiota, modifica o funcionamento do cérebro. E produtos do metabolismo das bactérias podem atravessar a barreira hematoencefálica e produzir também algumas manifestações cerebrais. Esse slide de 2003 eu uso até hoje porque naquela época estava se conhecendo as relações cérebro e intestino. E esse foi um caso muito interessante do Dr. Drossman, que é realmente o pai da Fundação Roma e do conceito biopsicossocial das doenças. Ele atendeu uma moça, com síndrome do intestino irritável muito severa e vítima de abuso sexual. Então, vocês veem que ele realizou uma tomografia, uma ressonância, perdão, que registra as áreas em destaque, são áreas que captam, metabolizam glicose de maneira diferente do território vizinho. Então, é uma medida de funcionamento do cérebro. Vocês veem embaixo, nós temos duas sinalizações, dois anéis fechados e um anel claro. E vocês veem como, se basta para fins de ilustração do que eu quero demonstrar como um fato importante, é como modifica-se as imagens, no momento do mal-estar muito grave e do sofrimento psicológico dessa senhora, e do momento clínico de recuperação 8 meses depois. Como é que foi a recuperação? Terapia pelo clínico, no caso, o Drossman tem um componente psiquiátrico também, ele tem formação psiquiátrica, e neuromoduladores. Vocês observam como o cérebro funciona diferente nos dois cenários, modificando funcionamentos da ínsula, do giro cingulado médio, córtex somatosensitiva, córtex pré-frontal, por exemplo, que permanecem até hoje
E a sofisticação da técnica permite que nós saibamos bem mais hoje em dia com relação ao funcionamento do cérebro. Com relação aos fenômenos biopsicossociais, vamos ver como é que as coisas funcionam de maneira bem didática, com uma ilustração clara, sem entrar nos detalhes, porque são muito complexos e a sopa de letrinhas também funciona aqui de maneira muito importante. Então, nós temos à direita o vago levando informações que são provenientes da periferia, por exemplo, citoquinas pró-inflamatórias que são produzidas nos macrófagos nesses pacientes. E, ao mesmo tempo, o vago manda mensagens eferentes que vai atuar também nessas áreas através da acetilcolina, por exemplo. Nós sabemos que no pós-operatório, o íleo que se estabelece tem um componente muito importante de inflamação dos plexos mioentéricos. Nós recomendando que o paciente masque chiclete, ele estimula vagalmente os plexos mioentéricos e diminui a reação inflamatória e acelera a recuperação do íleo nesses pacientes. Tem vários estudos que demonstram isso. E nós temos também o eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal, que acaba estimulando pelos glicocorticoides, epinefrina, norepinefrina, os macrófagos e outras células produtoras de citoquinas. E também, paralelamente, o sistema nervoso autônomo é ativado. O resultado final disso, tudo, dessa interação em múltiplos níveis, é a atividade da doença. Do ponto de vista psicossocial, o estresse ele pode ativar o sistema nervoso central através dos sistemas que se chama o CRF érgico, que seria o sistema hipotálamo-hipófise da corticotrofina, o eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal, complexo amidaloide do lobo pré-frontal. O estresse, em alguns pacientes, pode reverberar no cérebro em função de estresses precoces de vida, e a depressão baixa muito o limiar de dor e o limiar de sensibilidade dos pacientes. Então, isso é informado na periferia pelo vago e pelos nervos simpáticos. O sistema nervoso entérico também recebe essa informação. A informação passa pelo coração, necessariamente, então a pressão pode aumentar, o paciente pode ter aumento de frequência cardíaca nos momentos de estresse. E no intestino, isso vai provocar alterações na permeabilidade intestinal, nos mastócitos, que são células muito importantes em termos de repercussões imunológicas que elas podem produzir na parede do intestino, na microbiota e no sistema da corticotrofina, hipotálamo, hipófise. O intestino irritável vai ter alguma coisa semelhante com isso. O estresse físico, o estresse psicológico, também em função da estrutura genética e das experiências precoces de vida do paciente, podem alterar o comportamento do paciente, bem como provocar, ser exacerbado, por um mau funcionamento do intestino, sinais, diarreia, constipação, dor abdominal, estufamento, todo aquele número grande de sintomas relatados para o paciente podem interferir no funcionamento do cérebro, que vai também interferir no sistema hipófise suprarrenal, hipotálamo-hipófise suprarrenal, e o sistema nervoso autônomo, todos ficam conversando, altera a função gastrointestinal, tanto do ponto de vista de secreção, isso explica a diarreia, e motilidade, que é comum à diarreia e à constipação. O resultado fenotípico é se a pessoa está adaptada ou mal adaptada à situação. Então, os que estão adaptados provavelmente suportam muito bem essa situação e não se tornam pacientes. Os mal adaptados são os que frequentam os nossos ambulatórios. E isso é uma coisa muito interessante, que quando nós temos aumento da permeabilidade paracelular, nós temos entrada de patógenos, toxinas, bactérias, antígenos,
E nós temos muito em comum na síndrome do intestino irritável e na doença inflamatória intestinal que os fatores de descompensação potenciais em algumas e são muito importantes em determinadas circunstâncias são os anti-inflamatórios não esteroides, o estresse e as infecções. As toxinas das bactérias podem participar tanto num como no outro quadro. E o resultado comum dos dois é a ativação de imunócitos, liberação de citoquinas, mediadores de inflamação que vão provocar os distúrbios no sistema nervoso entérico e a hipersensibilidade nociceptiva, que é responsável pela dor, e os distúrbios do sistema nervoso entérico, que tem participação direta na diarreia e na constipação. É claro que existe uma graduação do intestino irritável para doença inflamatória intestinal, que eu vou voltar mais adiante. Esse é um slide bem do início da história da microbiota, quando sabia-se muito pouco de microbiota. Nós sabíamos que tinha uma microbiota do lúmen e a microbiota da mucosa, que fica na camada de muco aderente às células. A microbiota do lúmen ela é muito importante porque ela é responsável pela produção de ácidos graxos de cadeia curta, acético, propiônico, butírico, os ácidos, que são responsáveis por 50% da nutrição do colonócito. O colonócito depende muito da presença desses ácidos graxos de cadeia curta, na luz intestinal. E produz gás também. Um gás interessante, por exemplo, é o metano. Tem pacientes com flora metanogênica que têm uma constipação mais presente do que os que não têm gás metano em quantidade excessiva. Essa microbiota da mucosa, ela conversa com células dendríticas, que são células as apresentadoras de antígeno para os linfócitos. São células que elas interagem com as bactérias da mesma maneira que os TLRs, que são os Toll-like receptors, são os receptores também de bactérias, e as células M que interagem também recebem informações da população bacteriana da luz. Informa os linfócitos, daí desencadeia toda uma reação que se segue. Nós temos a doença inflamatória intestinal como resultado final de algumas variáveis microambientais. Por exemplo, a dieta e a microbiota. Nós sabemos que existem dietas pró-inflamatórias e dietas anti-inflamatórias. A associação que em determinado momento era puramente epidemiológica, agora dispomos de modelos experimentais que mostram que dietas pró-inflamatórias realmente modificam o funcionamento imunológico da parede do intestino. E, dependendo de como o paciente está se nutrindo, se está com via oral normal, se está com nutrição enteral, nutrição parenteral ou está em NPO, isso vai necessariamente, quando altera a dieta, altera a microbiota. E a microbiota, em vários modelos genéticos, clínicos, modelos animais, se relacionam com a doença inflamatória intestinal. Nós temos, inclusive, de carimbos da doença de Crohn em termos de microbiota. Então, de longo tempo se sabe que o número de diferenças de bactérias fecais predominantes e de espécies bacterianas é relevante em pessoas normais e nos pacientes com doença inflamatória intestinal e também nos pacientes com intestino irritável. Quanto menor a biodiversidade, mais chance de desenvolvimento de uma doença inflamatória intestinal. Nós temos algumas bactérias que eu não vou nominar, que são diferentes, a doença inflamatória com controles. Isso foi bem no início. O número dessas bactérias agora multiplicou exponencialmente. Nós temos várias bactérias diferentes na situação da doença inflamatória intestinal e nos controles. E diminuição dos bacteroides. Uma coisa importante, que é a questão da predisposição genética, no fundo de um slide da Cristina, aparecia na aula que ela esteve presente, eu acho que no DDW, no IGW, um NOD2. Dá para ver bem
é um dos genes relacionados aos receptores de reconhecimento de padrão inatos. As bactérias se comunicam com a célula através desses receptores NOD2, CARD15. Agora, os genes participam de vários momentos na vida das células epiteliais. Tem genes relacionados à diferenciação de linfócitos, que interferem na apoptose, genes de estudos de famílias e grupos étnicos, pois é importante a gente saber se tem história familiar do paciente que nós estamos examinando pela primeira vez. Os receptores Toll-like, genes relacionados ao mimetismo molecular e autofagia, e genes relacionados à homeostase da barreira epitelial. Então, a função de barreira é uma função fundamental e guarda uma grande relação com predisposição genética. Hoje em dia tem mais de 160 genes que estão descritos nos distúrbios na doença inflamatória intestinal. Eles participam de imunomodulação, de destruição bacteriana, mas o mais importante até esse momento, e é uma herança poligênica, mas esses genes o NOD2 e o CARD15 são muito importantes na função de barreira. E a microbiota também pode participar diretamente no desenvolvimento nas alterações do desenvolvimento da doença inflamatória intestinal, tanto na patogênese como nas manifestações fenotípicas eventuais, por exemplo, nas aderências, na fibrose, quando se desenvolvem estenoses, que nós temos que sempre guardar na cabeça que onde tem estenose no tubo digestivo, pode haver supercrescimento bacteriano que pode complicar a interpretação dos achados clínicos, fístulas, câncer de colo, manifestações extraintestinais, uma chance maior de ter o Clostridioides difficile, mesmo em pacientes que não usam antibiótico, alterações metabólicas, aqueles carimbos que se criam no momento do desenvolvimento da criança e também do ponto de vista epigenético, as experiências de como a criança se desenvolveu, se foi parto vaginal, parto cesáreo, alimentação, antibióticos, todas essas coisas participam na microbiota que, ao longo da vida, vai se desenvolvendo e amadurecendo. No intestino irritável, nós temos dois conceitos que são importantes. Quando o ambiente é estável, a pessoa está no estado de homeostase, está tudo tranquilo na vida, está tudo bem, o paciente não percebe o seu aparelho digestivo, que é o nosso nirvana, com o qual nós sempre temos a expectativa de conviver. Esses pacientes eles têm uma microbiota estável e a inflamação fisiológica, ou seja, entre aspas, ou controlada, ou aquelas pequenas interações de interleucinas, está tudo sob controle, o paciente está estável. No outro lado, o estresse por si só é capaz de desequilibrar o eixo cérebro-intestino, torna o ambiente instável, por informações que saem do cérebro para o intestino e do intestino para o cérebro, altera a composição bacteriana e pode provocar pequenos incrementos de inflamação ou modificações da quantidade de interleucinas, de outros mediadores de inflamação, mas não tem uma inflamação do ponto de vista anatomopatológico. A biópsia vai mostrar que a população é estável. Ou, por exemplo, o achado da dispepsia dos eosinófilos degranulados, e são técnicas especiais que não são usadas na rotina. Um parêntese também, os mastócitos mais perto de terminações nervosas é uma característica que se vê com maior frequência no intestino irritável. O resultado final disso é uma fisiologia intestinal alterada. Aqui nós temos, então, algumas assinaturas, a identificação de uma assinatura da microbiota associada à gravidade da síndrome do intestino irritável. Quanto maior a diversidade, a maior quantidade de metano exalado
e a quantidade de Clostridiales prevotella são as espécies mais ricas dessas bactérias, menos chance nós temos de um intestino irritável grave, que está associado, então, a baixa diversidade, baixa quantidade de CA4, de metano exalado, e aí tem um predomínio de bacteroides dessa espécie, gênero bacteroides, que alteram o funcionamento do intestino. Vamos agora para a clínica. A clínica das doenças inflamatórias intestinais, basicamente, elas giram em volta desses seis sintomas e sinais: diarreia, constipação, fístula, hemorragia, obstrução, dor. É basicamente isso, é uma coisa meio monótona em termos de apresentação dos pacientes. Do ponto de vista no espectro clínico das doenças inflamatórias, da síndrome do intestino irritável, nós temos dor, diarreia, constipação. É claro que existem outros elementos clínicos que aparecem com muita frequência, porque a hipersensibilidade torna o paciente mais sintomático. Agora, quando os pacientes têm doença inflamatória inativa e sintomas sem sinais, com sintomas, sinais de retocolite em atividade, esse estudo foi feito pelo grupo da Irlanda, lá do Quigley, não tem muita diferença do ponto de vista demográfico e de hábitos de fumo e medicamentos com relação aos dois grupos. Quando os pacientes estão assintomáticos, são negativos, aqui na época eles usaram critérios de Roma II, vocês veem que é até interessante que o fumo é igual nos dois grupos, e supostamente o fumo é um protetor da retocolite. E o índice de atividade da retocolite também não tem diferença estatística. No Crohn se observa outra coisa. Quando o paciente não tem SI, nós temos uma população menor de fumantes. O fumo é um fator para expressar mais sintoma nos pacientes com SI e doença de Crohn. E o score de atividade também é a mesma coisa. A calprotectina fecal é um biomarcador de inflamação do epitélio, de sofrimento do epitélio do tubo digestivo, principalmente distal. Quanto mais distal, mais chance de ter a calprotectina aumentada, que é uma proteína que é liberada pelos neutrófilos numa situação de inflamação. Então, quando nós examinamos pacientes com intestino irritável, os controles e os pacientes com intestino irritável são superponíveis praticamente os resultados da calprotectina. Ou seja, não existe um biomarcador que discrimine os controles do intestino irritável. Mas quando nós examinamos, o grupo da Irlanda, de novo, do Quigley e do Shanahan, eles examinaram a calprotectina em pacientes com doença de Crohn positivo com intestino irritável, eles encontraram níveis de calprotectina maiores do que aqueles que não tinham sintomas de intestino irritável e controles, ou seja, com 400 de calprotectina é possível que exista algum tipo de inflamação que não se manifeste patologicamente, mas nós não detectamos pela metodologia que nós dispomos. Na retocolite, com ou sem intestino irritável, nós temos mais ou menos os mesmos achados. Então, voltando para o nosso paciente. Um paciente com diarreia crônica e dor abdominal, qual a probabilidade de um achado colonoscópico clinicamente relevante se ele não tiver uma doença inflamatória intestinal? O Bill Shea, de Michigan, ele fez esse estudo com 400 pacientes portadores de intestino irritável, 466, e controles que basicamente foram aqueles que se apresentaram ao serviço para fazer rastreamento de câncer de colo. Vocês veem que, como seria de se esperar, quem vai fazer rastreamento tem mais idade, tem chance maior de ter pólipo. Tudo bem, faz parte.
Eu não sei interpretar bem o que ele tem ulceração de mucosa, por que esteve significativamente maior nos pacientes com intestino irritável. Com intestino irritável. Do ponto de vista patológico, ele encontrou só 0,4% de doença inflamatória intestinal nessa amostra dele. Colite microscópica, 1,5%. Então, e uma úlcera solitária do reto. Então, isso é uma coisa para nos tranquilizar, que nós não temos que fazer colonoscopia em todo paciente, na primeira, que é solicitar colonoscopia em todo paciente que se apresenta no consultório com quadro abdominal diarreia, se o diagnóstico de intestino irritável, baseado em sinais e sintomas, é compatível. Nós, claro que devemos considerar a colonoscopia caso o paciente não melhore, caso as coisas da vida dele se estabilizem e os sintomas permaneçam, mas isso é uma decisão individualizada. Então, nós temos a relação à imunologia e inflamação, nós temos esses achados em 3 níveis: leve, moderado e severo, grave. Na base dessa pirâmide, nós temos a síndrome do intestino irritável. Aumentando um pouquinho essa inflamação, mas sem alterações na macroscopia, nós temos as colites microscópicas, e no topo da pirâmide nós temos a doença inflamatória intestinal. Os sinais e sintomas são muito semelhantes nessas 3 entidades. Eu digo que a dor costuma ser mais importante na síndrome do intestino irritável do que na colite microscópica ou na diarreia isolada do paciente com doença inflamatória intestinal, quando ele está em remissão. Quando ele não tem doença em atividade, os doentes com doença inflamatória intestinal, eles podem ter pouca dor, mas não costuma ser a dor da intensidade que costuma ter na síndrome do intestino irritável. Então, quando nós temos doença estrutural, nós vamos ter um laboratório, que é francamente positivo, com a endoscopia e o exame de imagens, e a patologia é relativa. Para a doença de Crohn, ela pode ajudar mais. Retocolite, os achados têm que ser contextualizados na história clínica e nos achados endoscópicos. Por exemplo, as pessoas que têm experiência em doença inflamatória intestinal, por exemplo, a Cristina e a Márcia, elas não vão pedir colonoscopia quando o paciente se apresenta no ambulatório com uma história de 15 dias de diarreia, que teve diarreia com sangue e permaneceu com diarreia depois. Porque o achado endoscópico perto de um momento infeccioso, ele pode ser enganador tanto quanto a patologia. Então, tem que deixar o caso se afastar do momento da crise para fazer a colonoscopia mais adiante, onde nós vamos ter uma ideia mais apropriada do que está ocorrendo. No caso das colites microscópicas e intestino irritável, nós temos um laboratório que geralmente é negativo, pode ter eventualmente calprotectina, endoscopia negativa, radiologia negativa, e a patologia, no caso da colite microscópica, é uma condição sine qua non para fazer o diagnóstico. Nós temos que ter a patologia para fazer o diagnóstico da colite microscópica, uma vez que o achado endoscópico é normal. O Drossman e a Millie Long era, nessa época, ela era fellow lá da Universidade da Carolina do Norte, e hoje em dia uma pessoa muito importante na doença inflamatória intestinal, e inclusive na Associação Americana da Doença de Crohn e das colites. Então, eles propuseram um modelo unificador da síndrome do intestino irritável pós-infecciosa e doença inflamatória intestinal. O estresse e o distúrbio psicossocial, eles podem ser os gatilhos das 2 situações. O estresse, nós já vimos, se houver a predisposição genética, a disfunção do eixo hipófise suprarrenal, a inflamação,
infecção, a inflamação vai ser a consequência da infecção que é a causa do gatilho desse intestino irritável, leva a uma disfunção imunológica, inflamação na mucosa. Tem estudos que mostram que após a recuperação do paciente de uma gastroenterite por salmonela, por exemplo, a população de células enterocromafins fica aumentada e, com isso, fica alterada a produção da serotonina, da 5-hidroxitriptamina. Os linfócitos T vão produzir mais citoquinas inflamatórias. E, por outro lado, a ansiedade e o abuso, eles provocam uma desinibição do sistema nervoso central, que faz com que o paciente perceba mais a dor. A dor fica mais liberada. E a diarreia, a dor e a diarreia são consequência dessa complexa interação de fatores. Então, concluindo, os pacientes com DI podem apresentar sintomas funcionais, já entre aspas, em homenagem ao acadêmico Marcos Túlio, nos períodos de remissão. Isso é claro, por definição, que não pode ser uma síndrome do intestino irritável, porque existe uma doença de base que foi no qual esses sintomas se estabeleceram. O reconhecimento dessa situação é importante para que se evitem tratamentos desnecessários. Então, tem 2 comentários aqui que são importantes. Nós temos que investigar, no caso da diarreia, outras causas de diarreia, que podem ser proliferação bacteriana, nos casos de esteno que contém alguma estenose no tubo digestivo, diarreia secundária a sais biliares, quando nós temos ressecções importantes do ilho terminal, mais de 70, 80 centímetros, depende da sensibilidade do paciente, alguns suportam até 1 metro de ressecção. E por que é importante reconhecer essa situação? Em primeiro lugar, para evitar tratamentos necessários e escalada dos tratamentos com as novas, inclusive incluindo os novos produtos que a Márcia fez referência, porque não existe nenhuma evidência que esses produtos vão alterar a história clínica desses pacientes. E, por outro lado, é importante reconhecer que muitos desses pacientes vêm usando morfina para controle de dor. Ora, nós tivemos um paciente no hospital de clínicas que internou com retocolite por dor e um pouco de diarreia, e a pergunta que se fez imediatamente é por que esse paciente tem dor que necessita morfina? Isso não é comportamento de retocolite. Ele era portador, naquele momento, de um intestino narcótico, que é uma outra entidade clínica que nós temos que estar atentos para diagnóstico também. O modelo biopsicossocial unificador, o que ele ajuda? A consolidar as influências mútuas de fatores periféricos centrais. Não pode fazer uma dicotomia, uma polarização de fatores periféricos centrais. Eles andam juntos. E os 2 participam da geração de sintomas do paciente, tanto no intestino irritável como na doença inflamatória intestinal em remissão clínica. E o papel da microbiota é um novo paradigma, mais pesquisas são necessárias, porque, inclusive, já tem disponível nos Estados Unidos cápsulas com bactérias boas, liofilizadas, que estão indicando para várias situações clínicas. Como não se trata de remédio, o FDA aprovou, porque aparentemente não provoca dano, mas o que elas vão fazer nas nossas vidas nós não sabemos ainda. Então, com isso eu completo e agradeço a oportunidade de ter apresentado esse tema para os senhores. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Frasconi, pela excelente, esclarecedora palestra que você acabou de nos proporcionar. Infelizmente, nós vamos ter que nos despedir agora da professora Cristina e da professora Márcia, que tem um avião para pegar e estão meio que em cima da hora. E agradecê-las imensamente pela participação, que foi absolutamente inestimável, e elas estão de parabéns. Obrigado.
Dando sequência, vamos agora ouvir a professora acadêmica Margarete Dal Como, com um tema absolutamente atual, importantíssimo, que é vacinas e doença inflamatória intestinal em tempos de medicamentos imunobiológicos, porque além da alteração do sistema imune que a própria doença provoca, temos hoje medicamentos em que a gente vai exatamente manipular o sistema imune. Professora Margarete, muito obrigado, por favor. Obrigada, acadêmico Eduardo Lopes Pontes, querida presidente, querido presidente Novelino, por estarem aqui presentes. Os comentários que eu vou fazer dizem respeito, na verdade, a uma revisão bastante recente que nós fizemos e uma publicação, uma que acaba de sair esse ano, que a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia fez com a Sociedade Brasileira de Imunização, Eduardo, e está disponível online para aqueles que tiverem interesse. E o outro é um comentário basicamente menos sobre vacinas, exatamente, mas sobre a profilaxia que hoje nós somos obrigados a fazer, sobretudo numa realidade epidemiológica como no Brasil. Então, das doenças inflamatórias mediadas imunologicamente, para as quais há recomendação, quer dizer, quando eu digo que há recomendação não apenas de uso de imunobiológicos, para todas essas há imunobiológicos, sejam eles inibidores de TNF-alfa, que são os primeiros aprovados no Brasil pela Conitec e pelo SUS, que são disponíveis. Aqueles que são inibidores de outras interleucinas exigem que nós façamos um pedido especial. Então, nessas 3 especialidades, na dermatologia, na gastroenterologia e na reumatologia, todas essas doenças usam imunobiológicos. Isso quer dizer que imunobiológicos no Brasil passou a ter um papel absolutamente enorme. Então, hoje há milhares, há legiões de brasileiros, por diversas razões, não apenas nas doenças inflamatórias intestinais, mas nas doenças imunomediadas, de modo geral, usando esses medicamentos que exigem, numa epidemiologia muito desfavorável em relação às doenças micobacterianas, em especial a tuberculose, exigem profilaxia, não apenas por vacina, mas por tratamento, como eu vou comentar nessa apresentação, professor Lopes Pontes. Então, os imunobiológicos, eles não são inocentes, nós sabemos, né? Eles têm os prós e os contras. Eles são a introdução dos medicamentos imunobiológicos, certamente revolucionou a terapêutica das doenças inflamatórias, todas elas, inclusive as oncológicas também. Os avanços, porém, não vieram sem que nós paguemos um custo por isso, né? Nos últimos anos, foram identificados riscos de infecção associados a terapias direcionadas a alguns alvos específicos, as chamadas target therapies, né? As recomendações que nós recentemente publicamos dizem respeito a pacientes idosos, há uma quantidade grande de vacinas já aprovadas e disponíveis no Brasil, outras ainda não. Então, nesse manual recentemente publicado, nós incorporamos também aqueles pacientes candidatos ao uso de imunobiológico. Então, são recomendações que dizem respeito não apenas aos pacientes idosos, então, são válidas para as pessoas com 60 anos ou mais e para portadores de doenças inflamatórias imunomediadas ou adaptadas, né? Inclui na recomendação a vacina para Covid-19 com esquemas completos. Hoje, na verdade, a vacina disponível, isso é uma pergunta que me fazem muito frequentemente, até colegas médicos, as vacinas antigas já não têm mais o menor sentido, as cepas que circulam já foram embora, já não circulam mais, que circulavam, perdão, a cepa que circula hoje é apenas a XBB da Ômicron, então, portanto, a única vacina que tem importância em qualquer situação é a vacina monovalente, e no caso brasileiro é a vacina monovalente da Moderna, que é aquela que todos nós temos que estar vacinados, inclusive os pacientes em uso de imunobiológicos portadores de doenças imunomediadas. Então, esse é o manual publicado pelas 2 sociedades, pela imunização e pela
pneumologia, e eu, enfim, sugiro que quem tiver um pouco mais de interesse consulte. Qual é o esquema que nós usamos e que estaria recomendado, professor Eduardo, para todos os pacientes nessa condição? Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que um paciente dos senhores que seja candidato, seja ele da dermato, da reumato ou da gastroenterologia, que tenha colite ulcerativa, doença de Crohn e que seja candidato ao imunobiológico. E algumas coisas ele tem que fazer. A primeira delas é profilaxia para a tuberculose, e eu vou falar disso logo em seguida. E a segunda é se estar protegido, sobretudo se ele tem um ponto de corte de idade, né? Eu posso até ousar em dizer off-label, que a meu juízo seria maior de 50 e não maior de 60 anos, ele tem que estar vacinado com a vacina, preferencialmente, a quadrivalente de high dose, né, a vacina de alta dose, que é a mais indicada, e na impossibilidade disso, a vacina 3-valente, que é aquela que está no SUS. Ele tem que estar vacinado com as vacinas antipneumocócicas, no caso, a vacina 13-valente, no caso, a 23-valente, e hoje nós já temos disponível no nosso mercado, inclusive, não no SUS, mas na rede privada, a vacina pneumo 15, que é a 15-valente, e rapidamente devemos ter a 20-valente, que será seguramente a melhor forma de proteger. Então, há uma maneira de se recomendar. A vacinação de herpes zoster, igualmente, né, a incidência de herpes zoster é maior nesses pacientes, então, portanto, a vacina de herpes zoster de 2 doses é a recomendada, e as vacinas tríplice bacteriana acelular, do tipo adulto, ela depende, ela não é uma obrigação, digamos assim, mas ela deve ser avaliada pelo médico, caso a caso, aqueles pacientes, sobretudo quem tem muitos netinhos nascendo, esses devem estar protegidos, sem dúvida nenhuma. As outras vacinas que também são importantes são as vacinas contra a hepatite, elas também seriam recomendadas. A vacina de febre amarela é muito relativo, porque em paciente já muito imunodeprimido nós não recomendamos, e, além disso, depende a caso, em pacientes, dependendo de onde ele vive, dependendo da situação epidemiológica na qual o paciente se situa. Então, não há consenso quanto à proteção conferida. As vacinas de meningite também são caso a caso, não são uma recomendação genérica para todos. A tríplice viral, igualmente, diz respeito à vacina a bacteriana conjugada, como eu disse. E hoje, a vacina que eu consideraria mais importante nesse grupo, não apenas pelo corte etário, mas pela situação de imunodepressão, seria a vacina de vírus sincicial respiratório, que hoje já está disponível no sistema privado brasileiro, para todo paciente acima de 60 e off-label para pacientes acima de 50. Eu tenho particularmente recomendado naqueles pacientes que têm câncer, ou que fizeram transplante de órgão sólido, ou que são acompanhados com o uso de corticosteroide por longo tempo, com dose acima de 15 miligramas por dia. Então, provavelmente a dose será única. Os estudos que têm mostrado até agora mostram uma proteção pela doença de vírus sincicial respiratório de aproximadamente 3 anos, são os estudos que devem sair publicados agora. Então, é muito provável que a vacina que comercialmente se chama Arexvy para a população adulta, ela passe a ser recomendada a cada 3 anos, depende dos resultados finais dos estudos. Hoje, por enquanto, ela é de dose única, e ela se aplica também a esse grupo exatamente que me pergunta o professor Lopes Pontes. Apesar de ser um vírus respiratório subdiagnosticado, nós hoje sabemos que o sincicial respiratório mudou completamente, até muito recentemente era um vírus que acometia crianças desnutridas ou crianças muito pequenas, lactentes, crianças que tinham prematuridade, causando casos de bronquiolite muito grande. O que aconteceu com o sincicial respiratório é muito curioso, inclusive no Brasil, ele mudou completamente, ele passou a ser um vírus acometendo crianças eutróficas, sadias e maiores. E a sazonalidade se perdeu completamente com a pandemia da Covid-19, as crianças passaram a ficar isoladas
Vir de São Paulo é isso, né? Eu estava em São Paulo e assim, ninguém respira em São Paulo, então a gente volta para o Rio de Janeiro assim, estou com 48 horas, desculpa, com essa tosse, né? Então, hoje, segundo o Infogripe, o que representa o sincicial respiratório para nós? Ele é responsável por mais de 50% dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Hoje, em qualquer terapia intensiva que os senhores entrarem, vai ter paciente que hoje já se faz diagnóstico, o vírus sincicial respiratório faz parte do painel viral que nós usamos com muita frequência, então qualquer paciente portador de uma doença imunomediada, intestinal ou não, que vá ser internado e que tenha um quadro respiratório, esse diagnóstico diferencial vai se fazer. E aqui eu coloco essa curva, essas curvas que, na verdade, são um pool de diagnósticos gerados pelas redes que fazem esse diagnóstico no Brasil, mostrando aos senhores como no teste de painel, onde nós estudamos influenza A, influenza B, SARS-CoV-2 e sincicial, que é aquele painel enxuto que nós usamos em qualquer emergência, como se acompanha, como o vírus da sincicial respiratória acompanha o vírus da Covid-19 com tanta frequência. E a sazonalidade se perdeu. Então, hoje, se estima, através dos estudos que nós fazemos sequencialmente na Fiocruz, que nós provavelmente, a partir do ano que vem, voltaremos a ter uma sazonalidade dele no começo do outono. Então, ele é importante e é por isso que a vacina é recomendada nesse grupo. A infecção por vírus sincicial respiratório, ela costuma ser leve, porém ela pode levar a complicações graves em idosos e em pacientes imunodeprimidos. Então, eu já disse que ela é responsável, ele é um patógeno responsável por mais de 50% das formas hospitalizadas hoje com síndrome respiratória aguda grave, né? Então, o VSR pode, sem dúvida nenhuma, e é por essa razão que eu insisto, professor Lopes Pontes, que é importante que esses pacientes sejam cobertos e sejam vacinados e protegidos contra essa doença, né? O declínio da imunidade, naturalmente, devido à imunossenescência, é um desafio para adultos mais velhos, né, contra doença do trato respiratório inferior, sobretudo, né? E aqui apenas mostrando que há um processo de perda da capacidade de defesa nesses pacientes pela imunossenescência e que, portanto, nesse grupo nunca se encontrou uma vacina, né? É até curioso que nós falemos disso, né? Porque parece que nós participamos do estudo assim quase que como investigadores principais, né? Quando você fica muito convencido de alguma coisa, mas, na verdade, é que nunca houve uma vacina que desse uma proteção de 96% acima de 80 anos de idade e de 94% para todas as idades acima de 60. Isso é um dado, é um achado absolutamente inusitado e é por isso que ela assegura essa proteção, né? A resposta imune celular mediadas por célula T, que é aquela que interessa nas infecções por vírus sincicial respiratório, aqui está demonstrando em pacientes acompanhados numa coorte bastante importante, mostrando que é uma vacina adjuvantada e, como toda vacina adjuvantada, ela é muito reatogênica, exatamente porque ela é muito imunogênica, então é uma vacina que tem alguns efeitos adversos no sentido de dor local e etc. Então, o custo-benefício a resposta a essa pergunta seria sim, ela vale a pena ser usada nos pacientes portadores de doença intestinal. O número de biológicos, nós ouvimos aqui, né, propositadamente eu parei até a virada da última década, né, e depois disso nós vimos a quantidade de inibidores de interleucina 17, 23, interleucina 12, interleucina 13 que saíram no mercado, são muito grandes e aparentemente elas não estão relacionadas, aparentemente, a um risco maior de aparecimento da tuberculose. Mas quero lembrar aos senhores que essa é uma situação hoje extremamente preocupante no Brasil. Por que razão? Porque a tuberculose foi a doença que teve o maior impacto entre as transmissíveis no Brasil, mais do que no resto da América Latina, talvez porque aqui a epidemia tenha sido mais grave, teve o maior impacto.
Nós passamos de uma incidência média de 32 por 100 mil habitantes para 39 por 100 mil e passamos de 72 mil casos por ano para 80 mil casos por ano em 2023. Então, é uma situação que piorou e que vai exigir de nós uma conduta extremamente rigorosa de tratamento de infecção latente, não deixando que as pessoas fiquem doentes. E o que é infecção latente por tuberculose, que é uma coisa fundamental que todos os senhores saibam, né? Hoje nós temos aproximadamente 1/4 da população brasileira, aqui de muitos médicos, certamente seria maior do que isso, que seriam reatores a uma prova tuberculínica ou positivos a uma medida de dosagem de interferon gama através de um teste chamado IGRA, né? Então, o que acontece, o que é essa condição, né? Uma condição de um estado de resposta imune persistente do Mycobacterium tuberculose e o paciente não tem sintoma. Ele é portador ou de um granuloma no pulmão, ou ele é portador de uma forma hiperérgica, ou ele apenas é um reator a um teste tuberculínico cutâneo ou a um teste IGRA positivo. E o que acontece com os imunobiológicos mais frequentemente usados, inclusive nas doenças inflamatórias intestinais, que são os inibidores de TNF-alfa. O TNF-alfa é absolutamente fundamental na gênese da tuberculose. É ele que modula as citocinas que mantém a estrutura do granuloma, que é a cicatriz do contato com o patógeno, que impede a disseminação do bacilo. E o anti-TNF-alfa, ele faz isso, ele desagrega o granuloma, fazendo com que se espalhe naturalmente, né, dito de uma maneira simples, quer dizer, o bloqueio de TNF desagrega o granuloma, permitindo a proliferação e a disseminação. Então, isso é o que se chama reativação de tuberculose latente. E hoje está estudado, na escolha dos biológicos, a relação deles com as respectivas comorbidades. E nós sabemos, por exemplo, né, todas essas doenças aqui listadas, insuficiência cardíaca, câncer, doenças linfáticas, doenças inflamatórias imunomediadas aqui presentes, todas elas usam anti-TNF, usam anti-CD20, anti-interleucina 6, interleucina 12, 23, e usam inibidores da integrina. Os inibidores da integrina são os mais inocentes de todos esses. São aqueles que os estudos mostram que têm a menor capacidade de fazer desagregação do granuloma e, portanto, serem causadores de tuberculose. Porém, no Brasil, as primeiras escolhas, né, se eu estiver equivocada, vocês me corrijam, mas até onde eu saiba, para as doenças imunomediadas intestinais, as primeiras escolhas também são os inibidores de TNF-alfa, né? E para que nós possamos, se o doente desenvolve um caso, os casos são sempre, a maioria deles, extrapulmonares e muito graves, e são muito complexos de serem tratados. Isso está demonstrado há muito tempo, e por isso eu chamo a atenção, quer dizer, essa foi uma meta-análise publicada já há vários anos, né, desde 2014, portanto, há 10 anos atrás, onde já se mostrava que das doenças relacionadas ao uso de imunobiológicos, em qualquer delas, né, e aqui, no caso, é só com artrite reumatoide, né, portanto, com doenças de outra natureza, as doenças micobacterianas são aquelas com risco relativo mais alto de ocorrerem. E, de novo, a progressão de doença, como é que se dá nesses pacientes, né? Nós temos um contato, fazemos uma cicatriz microscópica ou não, temos um granuloma pulmonar ou somos simplesmente reatores ao PPD. E o que se faz com isso? Menor de 35 anos se faz profilaxia, usando os tratamentos que hoje estão demonstrados. Nós temos 4 opções de tratamento para os pacientes, ou esse paciente reativa. E nós sabemos que 70% das tuberculoses que nós tratamos nos pacientes usuários de imunobiológicos, ou até mais, né, mas a média dos estudos é por reativação endógena, não é por contato recente, e sim aquela cicatriz de contato que a pessoa tem de muito tempo, ela reativa por força da desagregação da sua cicatriz imunológica pelo uso, sobretudo, dos TNF-alfa. Aqui, de novo, né, incidência de tuberculose em usuários de anti-TNF, então aqui mostrando estudos antigos, né, com infliximab, com Eternacept, mostrando a taxa de incidência, a diferença, né, nos Estados Unidos, por exemplo, onde a incidência
incidência é 27 por 100 mil habitantes, né, e é basicamente ligada a imigrantes, etc. Com infliximab, ela passa para 144, com Eternacept, né, no Reino Unido ou na Espanha, né, de 25 passa para 383. Então, assim, são grupos de altíssimo risco para desenvolver doença. E é por isso que isso é tão importante quanto vaciná-los, preveni-los contra o aparecimento de uma doença de alta prevalência. E eu diria isso, Eduardo, que se nós estivéssemos aqui fazendo essa palestra para um grupo de escandinavos, eu não poderia dizer isso, porque lá não tem tuberculose, só tem tuberculose imigrante. Mas no Brasil é mandatório, inclusive, e eu vou concluir dizendo o que nós estamos recomendando no nosso manual, inclusive pelo próprio Ministério da Saúde, essas são as formas que nós tratamos. Essas fotos são todas de pacientes do nosso serviço, né? Ou são formas de sistema nervoso central, ou são formas oculares graves, ou são formas pulmonares totalmente atípicas, formas ganglionares, de sistema pielocalicial, dermatológicas. Então, assim, são formas, via de regra, extrapulmonares e muito difíceis de serem tratadas. Aqui mostrando de novo, né, com várias doenças, né, e aqui doença de Crohn mostrando com o uso de ustekinumab, de infliximab, de golimumab, né, mostrando a incidência de tuberculose também claramente aumentada nos grupos que usaram anti-TNF em relação aos demais grupos tratados. Nós temos no Brasil um banco de dados, para aqueles que eventualmente não saibam, que se chama o Biobada Brasil. Esse banco de dados reúne todas as informações de pacientes que usam imunobiológicos. Esse é apenas um corte, já de alguns anos atrás, quando nós começamos a nos reunir, todas as especialidades, né, reumatologia, dermatologia, gastroenterologia e a pneumo, no sentido de elaborar normas e recomendações, porque a situação vinha ficando e continua bastante dramática em relação ao aparecimento desses casos. E aqui já mostrava, né, vejam, senhores, onde eu marquei de vermelhinho, a incidência de casos de tuberculose por 100 mil habitantes e o risco relativo. Ora, eu acabei de lhes dizer que a nossa incidência média era 32 por 100 mil habitantes. No grupo de pacientes que usou anti-TNF-alfa, era de 286 por 100 mil habitantes. Isso é uma incidência comparável a Bangladesh. Então, assim, é muito séria a situação, por isso que eu acho que a profilaxia, Eduardo, é tão relevante quanto a utilização de vacinas. E aqui, de novo, mostrando, né, o que nós recomendamos que seja feito, né, na maior parte dos casos, deve ser feito um teste IGRA, o PPD, a prova tuberculínica, é algo que ainda se usa no Brasil, mas está em franca extinção, a tendência dela é não ser mais usada, então o teste de detecção de interferon gama é o mais relevante e aquele que vai ser adaptado. E aqui, mostrando apenas também do Biobada, do Brasil, dados, né, de pacientes que fizeram ou não fizeram profilaxia, mostrando a maioria dos casos de formas extrapulmonares. E o que está indicado, finalmente, no Brasil? O que nós indicamos? Nós já incorporamos nas normas brasileiras, isso está publicado no Manual de Normas do Ministério da Saúde, disponível para todo mundo, como grupos de prioridade para a realização de testes tuberculínicos ou de dosagem de interferon gama através do IGRA, o que fazer em pacientes que tenham prova tuberculínica e que não tenham. E quem é o grupo de risco? Indivíduos em uso de inibidor de TNF-alfa ou corticosteroide com dose maior de 15 miligramas de prednisona por mais de um mês. Então, a dose baixa de prednisona ela é mais arriscada para o paciente quando por longo tempo do que, por exemplo, fazer uma pulsoterapia por uma situação aguda. Então, o risco, sem dúvida, é muito maior. Então, nesse sentido, como se faria esse rastreamento? Então, o paciente recebeu as vacinas adequadamente, ele é candidato, então nós vamos ver a história clínica e epidemiológica desse paciente, vamos fazer um raio-x de tórax. Se o raio-x de tórax não for suficiente ou for suspeito, faremos uma tomografia de tórax, um teste tuberculínico, não repetir teste tuberculínico ou IGRA se o exame for positivo prévio. Positivo é positivo. Se ele for negativo e você suspeitar ele ter um granuloma, pode ser um erro do teste, manda repetir o teste e só a exceção, nesse caso, é tuberculose ou tratamento anterior já feito.
Quando se repete, essa é uma pergunta, Eduardo, que eu ouço sempre. Paciente, colega liga, reumato, gastro. Margarete, meu doente vai trocar o imunobiológico, eu preciso fazer outro tratamento de infecção latente? A resposta é não. Se ele fez corretamente, a única exceção é se ele está exposto de novo a um foco transmissor, ou seja, tem alguém na família dele que está tratando tuberculose e é positivo transmissor. Então, esse é o caso em que se recomendaria refazer a profilaxia para esses pacientes. Então, quem são os candidatos ao uso de biológico e como tratá-los? Nós vamos interpretar o teste tuberculínico, se ele é maior ou igual a 5 milímetros na interpretação, se ele tem história de contato com tuberculose próxima nos últimos 2 anos, ou se ele tem uma imagem sequelar não tratada na tomografia ou na radiografia de tórax. Isso faz parte desse grupo de trabalho ao qual eu me referi, e essa publicação definitiva, que é uma publicação multidisciplinar, de 4 sociedades trabalhando juntas, deve sair rapidamente. Já está todo pronto esse conteúdo, nós já aprovamos, já botamos crédito de autor, e deve estar para sair muito rapidamente. Como tratar esses pacientes? Hoje há tratamentos, nós temos 4 opções de tratar, ou podemos usar isoniazida diária, né, na dose de 300 miligramas por 6 a 9 meses, ou podemos usar rifampicina diária por 4 meses, ou podemos usar rifampicina isoniazida por 3 meses, ou podemos usar o esquema que todos vocês têm disponível, inclusive no SUS, que é o esquema de 1 vez por semana, utilizando isoniazida com rifapentina, que é um derivado da rifampicina, que tem uma vida média muito longa, que permite ser usada apenas 1 vez por semana, e esse é um esquema já disponível no Brasil e é feito 1 vez por semana por 12 semanas. Então, portanto, para o paciente, é o que é recomendado hoje no Brasil. De modo geral, nós recomendamos, Eduardo, fazer as etapas. Vacina o paciente, prepara para iniciar o uso do biológico, começa o tratamento da infecção latente e aguarda pelo menos 4 semanas, 30 dias, pelo menos, de tratamento da ILTB, né, do tratamento da infecção latente, quando possível, ou após o tratamento, se for o caso de uma tuberculose ativa, na medida do possível, se espera o término do tratamento. A exceção fica para a doença de Crohn ou para a colite ulcerativa, quando sangra muito pelo risco de vida desses pacientes, não dá para esperar 4 semanas, aí se começa concomitantemente a terapia preventiva e o tratamento feita já o preparo do paciente. Então, esse, de novo, né, para aqueles que tiverem interesse, é o manual que nós produzimos, e isso seriam, basicamente, Eduardo, as recomendações que nós daríamos. Então, resumindo, né, as vacinas são importantes, elas dão proteção, tem alguma delas que é contraindicada? Sim, febre amarela é muito questionável, né, particularmente hoje, seria recomendada em situações muito especiais de pacientes moradores de área de alta endemicidade ou expostos a muito risco. As demais, sim, são recomendadas na medida do possível, as do sistema público, que estão no SUS, e, na possibilidade do paciente, aquelas que estão no sistema privado. Mas tão importante quanto elas é a profilaxia e o tratamento da infecção latente hoje no Brasil. E, por fim, um comentário. Isso é importante e válido apenas para os inibidores de TNF-alfa? Não. A recomendação que nós estamos fazendo, Eduardo, é que nós façamos profilaxia e tratamento de infecção latente em todos os inibidores de todas as interleucinas, exceto nos inibidores de integrina, porque essa realmente não tem nenhuma evidência de que ela seja relacionada ao risco de TB. Mas, mesmo assim, eu faria um screening desses pacientes de modo bastante rigoroso, que é o que nós recomendamos quando somos consultados por algum colega. Muito obrigada pela atenção. Nós é que agradecemos, acadêmica Margarete, pela brilhante exposição. Certamente as minhas dúvidas você resolveu. Espero que dúvidas da nossa plateia também. E gostaria de dar a palavra agora, chamar os comentadores e dar a palavra, respectivamente, ao professor José Galvão Alves e Carlos Eduardo Brandão Mello.
Cuidado, Galvão. Não, quase. Galvão? Excelentíssima senhora presidente, professora, doutora Eliette Busquelar, meu querido Eduardo Lopes Pontes, coordenador desse simpósio, meus acadêmicos presentes até essa hora, estimulando o grupo organizador, minha querida Margarete, presidente Novelino e Brandão. Dia extremamente útil, né? Principalmente para nós que trabalhamos dentro da área gastroenterológica e com uma boa proximidade de doença inflamatória. Farei alguns pequenos comentários e depois uma ou duas perguntas aos que já fizeram uso da palavra. A doença inflamatória intestinal é uma doença comum, uma doença muito comum, muito mais comum do que nós imaginamos. Para se ter ideia, se nós migrarmos um pouco para grandes epidemiologias bem feitas e tudo mais, nos Estados Unidos hoje se tem 1.600.000 pessoas portadoras em tratamento de doença inflamatória intestinal. Não há grande predomínio entre uma e outra, mas a retocolite é um pouquinho mais comum que a doença de Crohn. E elas são tratadas naturalmente, como bem salientado aqui pelo professor Eduardo desde o início, com drogas bastante comuns na fase mais inicial, corticoide, não se mantém corticoide por muito tempo, associa às vezes os imunomoduladores ou umas sulfasalazinas para retocolite, mas caminhamos mesmo para a mudança da história através dos imunobiológicos. Imunobiológicos são drogas importantes que vieram para ficar, que vieram para crescer, mas que mexem no sistema imune de uma maneira muito significativa. E essa apresentação da acadêmica Margarete é uma apresentação não para a gastroenterologia, e nem só para as áreas que usam comumente, como a dermato, como a reumato, né? Mas para todos. Quer dizer, tanto a nível de profilaxia, com as vacinações e tudo mais, mas principalmente no doente que vai usar biológico, só salientando isso, fazer um screen muito objetivo, buscando qualquer doença que possa se reativar com o uso de biológicos. Por exemplo, o indivíduo é portador de uma hepatite B, não sabe, tem lá um HBsAg positivo, não sabe, ele não tem doença em atividade, toma um biológico, faz um flare da doença e reativa em fase aguda, às vezes até fatal. Da mesma maneira com qualquer outro, então tem que ter um estudo pré-terapêutico em todo doente com doença inflamatória intestinal, muito cuidadoso. Estava fazendo as hepatites, estava fazendo sorologias para citomegalo, para outras doenças virais comuns também, e principalmente no nosso meio, e principalmente no Rio de Janeiro, que é o nosso grande meio. Eu, quando entrei na Faculdade de Medicina, eu ouvi de um dos meus grandes mestres. No Brasil se pensa tuberculosicamente, nós todos ouvimos. Infelizmente, continuamos pensando tuberculosicamente. Quanto à doença inflamatória, meu querido Brandão e eu dividimos um pouquinho para falar sobre manifestações extraintestinais rapidamente, pela importância disso. Quando se pensa em doença inflamatória, aquele que não convive muito com a doença inflamatória, ele pensa especificamente nas manifestações gastrointestinais, mais intestinais até, tanto que são chamadas doenças inflamatórias intestinais. Mas, às vezes, elas têm manifestações extraintestinais.
e que pode não só ser considerada uma complicação da doença, mas é uma concomitância, como pode preceder a doença. Então, você pode ter, estou vendo o Oswaldo, você pode ter um episclerite e ser decorrente de uma doença inflamatória intestinal. Pode ter uma uveíte, ser da doença inflamatória intestinal. Pode ter uma poliartralgia, pode ter uma poliartrite, uma espondilite, pode estar relacionada à doença inflamatória intestinal. Pode ter uma colangite, que está relacionada à doença inflamatória intestinal. Pode ter um piodema gangrenoso, um eritema nodoso, que está relacionado à mesma condição. Então, nós temos que entender que a medicina se trabalha e se vive em equipe, não há outra maneira de ver isso. Doença inflamatória é comum, as manifestações extraintestinais um pouco menos comum, mas também muito presentes para aquele que convive com a doença, né, como já foi salientado aqui pelo doutor Eduardo Lopes Pontes. E eu termino a minha apresentação falando de uma coisa nova, que é intestinal também, que é a pancreatite autoimune tipo 3. Nós temos 3 tipos de pancreatite autoimune. A tipo 1, conhecida, penso, de quase todos, está relacionada a uma imunoglobulina chamada IgG4. A tipo 3, para depois eu falar da 2, a tipo 3, que está relacionada hoje à imunoterapia do câncer de pulmão. Então, um exemplo, ou qualquer imunoterapia para câncer principalmente. Esses imunoterápicos levam muitas vezes a pancreatite que simula uma metástase. Eu só tenho um caso, esse único caso era um câncer de pulmão, tratado com imunoterapia bem, e que apresentou 2 nódulos pancreáticos. Investigado o nódulo pancreático, pensando-se numa metástase, na realidade eram 2 nódulos inflamatórios, ricos em células linfoplasmocitárias, muito características de pancreatite autoimune. Levantando a literatura, já existiam 19 casos publicados, a maioria nos Estados Unidos, relacionados à imunoterapia. E o tratamento era suspender o imunoterápico, foi feita a suspensão do imunoterápico, melhorou e evoluiu. Então, isso é só um chamariz. Aonde entra a doença inflamatória? No tipo 2. Olha que curiosidade, o tipo 2 da pancreatite autoimune é muito semelhante até ao tipo 1, em termos de expressão de doença. No entanto, 30% a 40% desses doentes, e é o marco da doença, tem concomitância com uma doença inflamatória, ou retocolite ulcerativa, ou doença de Crohn. Então, é uma nova entidade, é um tipo 2 de pancreatite autoimune tipo 2, assim como tem o tipo 3, também uma nova entidade. Chamar a atenção que doença inflamatória intestinal é muito mais do que nós imaginamos hoje. Eu não tenho certeza aonde nós vamos chegar. Eu sei que aqui nós temos pessoas muito experientes e muito vividas nessa doença, como Marco Túlio Haddad, como Eduardo Lopes Pontes, que teve a sua formação toda em Oxford, um dos maiores caras da história da medicina de doença inflamatória intestinal. E esses eventos, Eduardo, devem ser reproduzidos com frequência, aqui e em outros lugares. Né? Fazer uma disseminação disso. Durante muito tempo, nós realizamos, semana passada mesmo, realizamos um juntos ali no edifício Argentina, muito bom evento sobre doença inflamatória intestinal. E parabenizar minha querida Margarete pela maravilha de aula, né? Uma delícia de ser assistido. Boa noite a todos, muito obrigado, estou à disposição. Obrigado, Galvão. A ideia era não só falar um pouco sobre doença inflamatória intestinal, pelas razões que você acabou de expor, como também, principalmente,
apresentar a boa parte dos acadêmicos que não conhecem o que é o GDIV, mostrando que em 22 anos, né, o que é que essa organização se tornou e o papel que ela está tendo de disseminação desse conhecimento, de atraindo mais pessoas, né, para aprenderem e começarem a tratar melhor a doença inflamatória intestinal. Em relação à pancreatite tipo 2, que é realmente, você disse muito bem, relacionado à doença inflamatória intestinal, é possível que isso seja resultado de formação de anticorpos na mucosa colônica, principalmente, né? Acaba sendo autoanticorpos que estão exatamente dentro do processo inflamatório da mucosa da doença inflamatória intestinal, que, para quem lembra da classificação dos processos das inflamações, em tipo 1, tipo 2 e tal, essa é o tipo 3, ou Arthus Type Inflammation, que foi o que, na verdade, levou a introdução dos corticosteroides e depois dos imunomoduladores lá atrás, no início de tratamento, mas que até hoje estão vigorando. Professor Carlos Eduardo Brandão Melo, por favor. Obrigado. Obrigado, querida presidente Eliette, meu eterno presidente, professor Novelino. Queria fazer muito rapidamente alguns comentários. A professora Margarete já comentou sobre a reativação da tuberculose, e eu queria chamar muito a atenção de uma outra situação também muito endêmica no nosso meio, que é a infecção pelo vírus B, né? Então, a infecção pelo vírus B, pelo seu próprio modo de reprodução, ela traz um risco muito grande de reativação nesses pacientes que usam imunobiológico. O vírus da hepatite B, diferente do vírus HIV, do vírus da hepatite C, ele é um vírus de reprodução intranuclear. Então, há a integração do genoma do vírus B com o genoma do dono do vírus, do hospedeiro. E ali, naquele núcleo da célula, existe uma integração do HBV-DNA com o DNA do hospedeiro, que cria ali uma espécie de um mini template, um mini cromossoma chamado cccDNA. Então, mesmo que aquele indivíduo tenha tido a contaminação pelo vírus B, ele tenha eliminado essa infecção espontaneamente, se ele teve algum tipo de contato com o vírus B, quando ele faz um tratamento com imunobiológico, principalmente os imunobiológicos de alta potência, como os inibidores de TNF, como infliximab, adalimumab, golimumab, e até outros, como essas pequenas moléculas que a professora Márcia Costa chamou atenção, esse paciente pode ter uma reativação da hepatite B. Então, como é que a gente entende reativação? É aquele paciente que não tinha nenhuma carga viral detectável, começa o imunobiológico e essa carga viral se eleva. Ou o paciente que, por exemplo, ele tem HBsAg, o antígeno superfície, chamado antígeno Austrália, mesmo ele sendo negativo, mas se ele teve contato com o vírus B, ele tem o anti-HBc total positivo, esse indivíduo, se ele vai fazer uma imunossupressão considerada altamente potente, como essa com os imunobiológicos, até mesmo esse paciente ele pode ter uma reativação. E essa reativação vai se manifestar por elevação de enzimas hepáticas, por hepatite aguda, eventualmente até por uma agudização de uma doença hepática crônica ou em até situações muito especiais, uma hepatite fulminante. Então, para esse paciente que vai fazer uma imunossupressão considerada de moderado a elevado risco, a gente não está falando aqui, né, Eduardo, de rituximab, inibidor CD20, a gente está falando basicamente de inibidores do tipo TNF, anti-integrina, anti-interleucina, pequenas moléculas. Se esse paciente tem algum marcador de que ainda tem a infecção presente pelo vírus B, HBsAg positivo, ou se teve um contato pretérito com o vírus B, com anti-HBc total positivo, esse paciente ele precisa ser feita uma profilaxia ou preemptiva ou uma profilaxia antiviral, principalmente com esses análogos novos de nucleosídeo, como tenofovir, tenofovir, lafenamida ou até mesmo a entecavir. Então, essa é uma característica que a gente tem visto com muita frequência lá no ambulatório da Faculdade de Medicina. Hoje,
Cada vez mais a gente está vendo um número crescente de pacientes com doença inflamatória, tomando esses imunobiológicos, pacientes com doença reumática, com psoríase, que volta e meia são encaminhados para fazer uma avaliação do início da terapia antiviral com os análogos nucleosídeos. Uma palavra também, Galvão, sobre essa manifestação extrahepática do vírus, da manifestação extrahepática das doenças inflamatórias intestinais. E aqui chamaria a atenção de uma particular, que é a colangite esclerosante primária, né? Aquele paciente que tem aquela destruição dos canalículos biliares, tanto intra e extrahepáticos. A colangite esclerosante primária, ela é uma doença que em mais de 60%, 80%, 90% dos casos ela tem uma doença inflamatória associada. E a recíproca não é tão verdadeira. O paciente que tem uma doença inflamatória do tipo retocolite ulcerativa, em torno de 10%, 15% dos casos, esse paciente ele pode se apresentar também com uma síndrome colestática, com uma doença do tipo de maculogite esclerosante. Então, a orientação, a recomendação é que se nós estamos diante de um paciente com uma doença inflamatória intestinal, mesmo que essa alteração de enzimas colestáticas seja muito discreta, muitas vezes a gente tem que investigar através de uma colangiorressonância para ver se aquele paciente já não tem alguma alteração dos canais biliares intra e extrahepáticos. Então, paciente com colangite esclerosante primária, cerca de 60% a 80% desses doentes têm doença inflamatória intestinal. E daqueles que têm doença inflamatória intestinal, cerca de 7% a 15% podem ter colangite esclerosante primária. Então, é uma associação relativamente frequente. Meu último comentário, nós falamos aqui sobre reativação de tuberculose, reativação de hepatite B, e eu queria também chamar a atenção sobre uma outra condição que com alguma frequência a gente vê no paciente que tem doença inflamatória, que faz uso de imunobiológico, que é o aparecimento de malignização. Então, em particular do linfoma. Recentemente, nós tivemos um caso que nós acompanhamos, junto com o Dr. Hélio Rezeltner, lá no COP-STAR, paciente com doença de Crohn, que fez durante um ano o ustekinumab, chamado Stelara. E, ao final de um ano, esse paciente fez uma suboclusão intestinal. Quando fomos abrir e fazer uma enterectomia, na realidade, a causa daquela obstrução intestinal era um linfoma não Hodgkin. Então, lembrar que esses imunobiológicos podem reativar a tuberculose, reativar a hepatite B e também induzir o aparecimento de neoplasias não sólidas, como linfoma não Hodgkin. Então, são essas observações que eu queria fazer. Muito obrigado. Eu queria apenas dar acrescentar um pequeno adendo mencionou sobre colangite esclerosante, e eu concordo com você plenamente. A maioria dos casos que eu vi eram todos com doença inflamatória intestinal. Não foram tantos, foram uns 4. Mas o fato de você ter essa associação é um fator de mau prognóstico para quem tem a doença inflamatória. Porque a colangite, ele sabe que segue o curso dela e o tratamento é transplante. Mas quando você tem colangite esclerosante associada à doença inflamatória, cursa de um modo mais severo, pior realmente. E ainda a possibilidade do colangiocarcinoma. Exatamente. É uma outra condição mais terrível ainda. Algum dos presentes quer comentar ou perguntar alguma coisa? Por favor, acadêmico Oswaldo Moura Prazer. Presidente Eliette, em primeiro lugar, eu gostaria de muito agradecer as suas palavras. Eu acho que é maior honra, um maior prêmio que a gente pode receber por ter exercido de uma forma melhor possível a nossa profissão. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Margarete. A gente hoje, em oftalmologia, usa muito para degeneração de mácula, edema de mácula, oclusões vasculares, substâncias como bevacizumab, faricimab, que acho que são primos aí dos inibidores de FNT,
A não ser, as nossas doses são relativamente pequenas, sob o ponto de vista de absorção sistêmica, mas eu gostaria de saber se a gente se enquadra em alguma coisa do que foi falado aí, quanto à tuberculose ou quanto a doenças oncológicas. Era o que eu gostaria, por favor. Posso? Eu não conheço trabalhos especificamente, Oswaldo, mostrando como tem de outras manifestações, mas eu responderia baseado no senso comum. Né? As doenças oftálmicas, sobretudo as formas hiperérgicas, né? Ou seja, onde não há a presença do patógeno, como são as formas de uveíte ou de episclerite, que são causadas pela tuberculose, elas exigem tratamento padrão e não profilaxia. Então, assim, se esses imunobiológicos que vocês usam são imunobiológicos, sobretudo, que pertencem à classe dos inibidores de anti-TNF, eu recomendaria fazer, dependendo do número de doses que foram usadas, lembrando que a exposição a imunossupressor em dose pequena, prolongada, ela é mais grave para nós, primatas humanos, do que, por exemplo, uma pulsoterapia com uma dose única, com dose alta. Então, assim, eu não sei se eles são ou não, né? Eu estou quase que lhe perguntando de volta, né? Se eles o forem, eu recomendaria um screening desse paciente, né? Ó, você vai precisar tratar, vai usar inibidor de TNF, X doses, que eu não tenho ideia de quantas doses, por tanto tempo, ainda que numa concentração menor, lembrando que o olho, né, não preciso dizer isso para você, é aquilo que absorve mais rapidamente do ponto de vista sistêmico, o que quer que seja, entra na corrente. Então, assim, eu recomendaria um screening de qualquer maneira. Qualquer coisa que hoje mexa com a imunidade celular, numa situação como a brasileira, exige tratamento profilático, com screening para a tuberculose, até porque a situação piorou bastante, sobretudo nas grandes cidades brasileiras, todas, né? Nesse sentido, temos aqui um mineiro presente, Belo Horizonte ainda é das grandes capitais brasileiras, a que ainda tem uma situação melhorzinha em relação à tuberculose, mas o resto, o Rio de Janeiro é a pior de todas, e São Paulo, toda a área periférica de São Paulo, exceto a região mais do campo, mas o resto, todas as capitais, Recife, Fortaleza, todas têm altas taxas de prevalência de tuberculose, em todas as categorias, né? Tuberculose, lembrando que não é mais uma doença, Oswaldo, os imunobiológicos deram um upgrade, né? Quase uma ironia social na tuberculose, né? Então, hoje, eu estava dizendo há pouco, ao Galvão, acho que ao Marcos Túlio, né? Eu recebo, em média, né? Eu fico apostando assim, quem vai ser o primeiro? Vai ser um de imunobiológico ou vai ser uma outra histoplasmose? Eu recebo um novo a cada mês e meio para tratar. E são todas essas formas muito difíceis, muito complicadas de tratar. Acadêmico Celso Ferreira Ramos. Boa noite, senhora presidente, muito obrigado. Caro Eduardo, senhores membros da mesa, confrades. Eu queria fazer um pequeno comentário, porque a professora acadêmica Margarete falou sobre o progressivo, digamos assim, descredenciamento do PPD, né, da intradermo-reação ao PPD. Isso é um problema sério, por dois motivos. O PPD só é produzido, só tem um produtor mundial, é o Statman Serum Institute de Copenhague, que não pretende mais produzir isso. O que produz em pequena quantidade, nós já tivemos falta recentemente de desabastecimento aqui no Brasil. Segundo, é um teste que depende muitíssimo, tanto do aplicador quanto do observador. Eu já tive pacientes que chegam, e isso, com o fato de se estar usando relativamente menos, está fazendo com que menos pessoas treinadas, professora Margarete, uma certa plebeização, desgentrificação da tuberculose, quando se deixa de ser um programa propriamente e começa a ser colocado nas estruturas básicas de saúde. Então, aquelas pessoas treinadas a fazer um PPD
fazendo com que a injeção fosse realmente intradérmica, dando aquele aspecto, se me perdoar o mal francês, de peau d'orange, né? Com os poros bem definidos, que era capaz de ler depois muito adequadamente a induração. Isso está desaparecendo, isso está acabando. Outro dia, um paciente chegou para mim com uma leitura de um PPD no Sistema Único de Saúde de mais de 20 milímetros, alguma coisa assim. Eu disse que dê. Quando é que você fez isso? Não, eu li ontem. Eu fui ver, não era, tinham lido o eritema. Ninguém mediu a induração, que é o que tem que ser feito. Quando a gente vai para a clínica privada, aí é mais complicado ainda. Porque como o frasquinho tem, se eu não me engano, 50 doses, e é um teste barato, como tem pouca demanda, é feito um teste e eles jogam os 49 porções ou doses de antígeno fora e tem prejuízo, resultado. Ninguém mais faz isso. Mas nós temos o IGRA. Nós temos o IGRA. Dentro de certas circunstâncias, nós temos o IGRA dentro do Sistema Único de Saúde. Mas quando a gente chega no sistema privado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, usando os critérios insondáveis com que ela frequentemente usa, ela só autoriza em determinadas situações. Então, no paciente HIV positivo, no contactante de paciente HIV positivo, eu só posso usar a IGRA no sistema suplementar se o paciente desembolsar e o teste não é exatamente barato. Era só isso o comentário. Muito obrigado. Boa noite. Algum outro comentário? Professor Marcos Túlio. 30 segundos, coisa simples. É interessante observar o seguinte: não há indicação de colonoscopia quando se tem a convicção de que o paciente tem colite ulcerativa, ou tem doença de Crohn, ou tem síndrome do intestino irritável, a menos que ele tenha 45 anos de idade. Aí ele não precisa ter nada, ele tem que fazer colonoscopia, simplesmente porque tem essa idade. É uma forma de pensar muito dirigida. Então, é preciso abrir o leque e saber que basta ter 45 anos de idade, que você tem que fazer colonoscopia. Primeira coisa. Em doença inflamatória intestinal, quanto menos corticoide, melhor. Colangite esclerosante primária, em termos globais, é a principal indicação hoje de transplante de fígado. Só isso. Agora vamos jantar, né? Eu queria chamar o professor Sender Misputen, co-organizador desse simpósio, se ele deseja fazer algum comentário, alguma palavra. Não, Eduardo, de verdade não tenho nada a acrescentar. Eu acho que as apresentações foram tão claras e tão completas que realmente não tenho nada a acrescentar. Te agradeço essa oportunidade. Eu é que agradeço ter podido organizar isso na sua companhia. Quero agradecer a professora Eliette Busquelá por permitir, por ajudar e facilitar que esse simpósio fosse realizado. Agradecer a todos os palestrantes que brilharam realmente nessa tarde e noite, e agradecer a todos os presentes pela atenção, pelo prestígio que vocês trouxeram para esse evento. Muito obrigado. Boa noite. Eu gostaria de terminar dizendo que aprendi muito nesse simpósio e, continuando o que foi dito pelo acadêmico Oswaldo Moura Brasil, dizer que a minha família é profundamente grata, porque nós temos recebido assim um enorme suporte de todos os acadêmicos,
no que diz respeito à solidariedade e também ao tratamento. Eu preciso dizer, por exemplo, que o acadêmico Galvão trata da minha família inteira. O acadêmico Oswaldo Moura Brasil, o acadêmico Maurício Magalhães, Carlos Giesta, quer dizer, eu sou devedora a todos os acadêmicos pela atitude fraterna também e, honestamente, uma solidariedade que me comove muito, porque na época de hoje, que a gente está com um mundo tão desumano, a gente receber essas mensagens e esse abraço de todas as pessoas com as quais eu convivo aqui é muito reconfortante. Eu realmente quero agradecer a todos e dizer o quanto eu e minha família apreciamos tudo isso. Muito, muito obrigada. E eu gostaria de terminar dizendo que, além de todo esse suporte, eu ainda tenho a oportunidade de aprender muito com todos vocês. Boa noite e muito obrigada.